Vamos orar e pedir para o Senhor falar conosco nesta tarde, porque o Senhor tem uma palavra para falar conosco. Então nós estejamos preparadas para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco através do servo dele, pastor Isaac. Pastor Isaac, passe aqui, que Deus te use com capacidade, com poder, com autoridade, do nome do Senhor Jesus. Que aquilo que você tem colocado no teu coração, você possa transbordar para essa igreja que está sedenta de uma palavra do Senhor. Querido Pai, querido Deus, muito obrigada, Senhor, por nós estarmos mais uma vez na Tua casa. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, por ter nos escolhido de estarmos aqui neste momento, para ouvir a Tua palavra. Neste momento eu te peço, querido Pai, venha abençoar, Jesus, cada filha que aqui está com o coração aberto, sedenta para ouvir algo que vem de Ti. O Senhor bem sabe, o Senhor bem conhece, Senhor, como cada mulher entrou neste lugar, e neste momento eu te peço, Senhor, usa a vida do teu filho, Senhor, nesta tarde, que ele venha ser, Senhor, um instrumento real e verdadeiro da tua presença, e que nós possamos sentir, Jesus, a tua palavra entrar nos nossos corações, e que se faça morada no nosso coração, Senhor, nesta tarde. Deus querido, usa teu filho como o Senhor tem usado, com graça, com poder, com autoridade que vem de ti, Jesus, que nós possamos sair daqui abençoada e renovada, Senhor, por poder da tua poderosa palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Eu já convido as irmãs a abrir as suas Bíblias. Livro Profeta Abacuque, capítulo de número 2. Profeta Abacuque, capítulo de número 2. Enquanto as irmãs procuram, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade. Também agradecer a Deus pela vida da irmã Ana. Que Deus abençoe. E a irmã Luana falou uma palavra que eu sempre uso. Que Deus lhe abençoe com as bênçãos dos céus e bênção da terra. Que lhe dê saúde, que lhe dê fortaleza, sabedoria e graça. Sabe que a senhora está sobre a sua vida a autoridade sobre essa igreja, juntamente com o pastor Leandro, uma grande responsabilidade. E nós pedimos, a igreja pede e ora pela senhora, porque é um grande desafio levar uma igreja. Então, pode sempre contar conosco, com as nossas orações, e tenho certeza, como disse as irmãs nas suas palavras, Deus tem grande projeto na vida da senhora. E que Deus abençoe o netinho, né, com muita saúde, que é a alegria das nossas vidas. Muito obrigado, irmã Marielle, né, as irmãs, conjunto, né, Deus abençoe nosso pastor, a pastora Luana. Irmã pregadora, eu digo assim, com a Janaína aqui hoje eu vou tremer a perna. Deus abençoe cada um dos irmãos. Minha esposa, minha companheira, ela já diz assim, perguntou o horário, perguntou para não passar do horário, já quer mesmo. E é uma companheira que Deus tem nos dado. Amém, irmãos? Muito obrigado por estar com vocês, eu sou muito feliz. Coral também, né? Já estava esquecendo dessa bênção. E eu estou muito feliz. Embora eu olhe aqui, tem muita gente que eu não conheço mais, né? Mas eu tenho certeza que no decorrer aí Deus vai falar conosco. Amém, irmãos? Abacuque, capítulo de número 2, que diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que aquele que passar correndo a possa ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará
e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar nesta tarde. Quando eu li esta palavra, eu acredito que as irmãs já devem ter ouvido e escutado sobre essa mensagem. O contexto que está aqui inserido, ele fala de um período de dificuldade. Ele fala de um período de tribulação, de um período de perseguição. A história nos conta que Israel sempre foi perseguido, uma nação escolhida por Deus, mas uma nação que sempre estava aos olhos daqueles que queriam tomar a nação de Israel. A Bíblia nos conta que nesse contexto, os babilônicos já tinham levado alguns presos, levado alguns cativos. Entre eles, na primeira leva, vai Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Na segunda remessa, vai aproximadamente 10.000 judeus. E a próxima dessa busca, desta leva, está por acontecer. E a Bíblia diz que Deus vai levantar, enquanto os babilônicos estão conquistando o Egito, o povo que ainda resta em Judá e em Jerusalém está sofrendo, porque sabe que a iminência de uma invasão está próxima, a iminência de uma grande perseguição de morte sobre Jerusalém está próxima. E Deus vai levantar nesse período, ainda que um período incerto, mas vai levantar esse profeta chamado Abacuque. Abacuque vai escrever em 3 capítulos, muito rápido, muito curto, mas vai escrever algo profundo. Ele não vai falar sobre a nação de Judá, mas ele vai questionar a Deus em um diálogo entre ele e os céus. E ele vai perguntar: Senhor, por que tu vai permitir? Por que tu vai permitir que uma nação tão ímpia, uma nação como os babilônicos venham e vão tomar novamente Jerusalém? E ele vai começar a dizer no seu primeiro versículo, dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Entra dentro da vida de Abacuque, desse profeta, dizendo assim: Senhor, tu precisa nos socorrer. Senhor, nós precisamos que tu venha com uma intervenção. Ele vai continuar dizendo: por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? O sentimento desse profeta, sabendo que estava próximo, que era iminente uma incursão dos babilônicos em Jerusalém. Mas ele pedia: Senhor, nós precisamos de uma resposta, nós precisamos de uma intervenção divina para que tu possa livrar esta nação. Vai dizer no versículo 4 ainda: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo. Como uma nação de Israel, como uma nação de um povo escolhido, como pode um Deus se retirar? Como um Deus não olhar? Como um Deus deixar que uma nação que é idólatra, uma nação que está no pecado, venha confrontar a nação de Israel? E ele vai tomar uma posição. Ele vai dizer assim: isso não pode ficar, isso não pode permanecer, eu preciso de uma resposta. Capítulo 2 ele vai dizer: sobre a minha torre de vigia eu estarei. Ele diz assim: o povo não pode tomar uma posição,
A nação de Judá, Jerusalém, já não acredita mais numa intervenção. Mas eu vou tomar uma posição. Eu vou fazer com que Deus olhe para esta nação. E Ele vai dizer assim: sobre a minha torre de vigia eu estarei. E eu fui pesquisar, eu fui tentar entender. Será que Abacuque subiu em uma torre? Será que Abacuque escalou o lugar mais alto? Porque torre de vigia é lugar de destaque. Torre de vigia é o lugar onde aquele que está lá em cima, ele vai olhar de uma maneira que ele vai observar quem chega, quem sai. Aquele que se aproxima da cidade. Aqueles guerreiros, aquele exército quando se aproxima, aquele que está na torre de vigia, ele vai anunciar: olha, está chegando os nossos opositores, está chegando o exército. E eu entendi que Abacuque, ele fez uma torre de vigia para ele, dizer assim: eu entrei na minha torre de vigia. E nesta tarde eu começo perguntando: tu tem uma torre de vigia? Tu fizeste uma torre de vigia? Como é que está a tua torre de vigia? Até onde teus olhos espirituais têm visto, têm enxergado através da tua torre de vigia? E ele vai dizer mais: e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Ele diz assim: a minha torre é um lugar aonde é a minha fortaleza, aonde é meu lugar seguro, aonde é o meu lugar, aonde eu vou falar com Deus, aonde eu vou ter intimidade com Deus, aonde eu vou esperar uma resposta de Deus. E ele continua dizendo: e me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. Ele diz assim: eu vou subir na fortaleza, e eu quero ver, e eu vou ver aquele que fala comigo. Ele continua: e o que eu responderei a esta queixa. Ele diz assim: eu vou subir, eu vou clamar, mas eu vou esperar. E quando ele me perguntar: qual é a tua queixa? Qual é a tua necessidade? O que tu precisa? Eu vou estar pronto para lhe responder. Eu vou estar pronto para lhe dizer. E a Bíblia diz que ele respondeu: então o Senhor me respondeu: escreve a visão. Olha a resposta: escreve a visão e torna bem legível. Deus responde para ele na torre de vigia dele: escreve aí, pega as tábuas, escreve para que todo mundo veja, nem que passe correndo, eles possam enxergar a minha visão. Diz ele: para que aquele que passar correndo possa ler, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Ele está dizendo assim: olha, a resposta que eu vou dar, aquilo que tu pediu eu vou responder. Diz ele mais: e o tempo é determinado. Ele está dizendo assim: olha, já está escrito, já tem a data, já está decretado, vai acontecer. Não importa o tempo que tu tem que esperar, não sei se é hoje ou é amanhã, mas já está determinado o tempo da tua bênção, diz o Senhor. Há uma presença de Deus nesta noite, nesta tarde, neste lugar.
E a Bíblia diz, irmãos, que Abacuque precisava dessa resposta. E eu comecei a entender, comecei a perguntar: Senhor, o que tu quer falar? É que toda mulher, todo homem, toda casa precisa ter uma torre de vigia. Se cada casa, cada líder de sua casa tiver uma torre de vigia, nós vamos estar preparados para os ataques do inimigo. Eu te digo nesta tarde, se tu não tem, começa a fazer. Se a tua torre de vigia está destruída, começa a levantar ela de novo. Se a tua torre de vigia foi abalada, quem sabe pelos ventos, começa a fortalecer ela. Porque quando nós estamos com a torre de vigia em posição, nós conseguimos ver os ataques do inimigo contra a nossa vida e contra a nossa família. Como é que está a tua torre de vigia? Como é que está a tua família? Porque quando nós temos a torre de vigia preparada, nós estamos abrigando a nossa família, estamos abrigando o esposo, a esposa, o filho, a filha, estamos abrigando o nosso emprego, estamos abrigando aonde nós andamos, aonde nós caminhamos, porque a nossa torre de vigia está preparada para aquilo que pode ver, para aquilo que pode acontecer sobre as nossas vidas. E eu aprendo a primeira característica de uma pessoa que tem torre de vigia, é que ela possui discernimento espiritual. Primeira característica é quem tem uma torre, tem que ter discernimento espiritual. E o que é discernimento espiritual? É saber aquilo que está vindo, é estar preparado para a luta que está vindo. Sabe por que muitos não conseguem vencer? É porque estão despreparados. É porque quando vem a luta, nós não conseguimos entender como é que ela vem, e eu não tenho a forma de combatê-la. E Deus está levantando pessoas com torre de vigia, com discernimento espiritual. Se nós queremos vencer, nós temos que ter discernimento. Se nós queremos vencer as batalhas, nós precisamos entender, quando a luta vem, eu já estou indo contra ela, dizendo: sai, em nome de Jesus, porque quando ela vem vindo, eu já estou com a vitória na minha vida. A Bíblia diz, irmãos, que uma pessoa com discernimento espiritual, nós conseguimos ver o além. A Bíblia diz que Jesus está na festa de Canaã da Galileia, aquele casamento, de repente faltou o vinho. Chegou os servos e falam para Maria, mãe de Jesus, e diz assim: olha, faltou o vinho. Mas o que Maria tinha que ver? O que Maria ia fazer? Maria pode dizer assim: olha, tu está procurando alguém errado, não sou eu responsável pelo vinho. Procura o pai da noiva, procura o noivo, mas não eu. Mas Maria diz assim: não, eu tenho discernimento, eu consigo entender o que está faltando, eu sei onde está faltando, eu vou te dar o caminho, procura Jesus. Eles vão até Jesus, procuram Jesus, diz assim: ó, faltou o vinho. Diz ele assim: mas o que tenho eu com isso? De repente voltam para Maria e perguntam: olha, nós falamos para ele, faça o seguinte, vai lá e faça tudo aquilo que ele disser. Discernimento. Discernimento. Como é que está o discernimento na tua casa? Como é que está o discernimento espiritual? Às vezes vem a luta e termina a casa. Às vezes vem a luta, a batalha, e cai a casa por cima. E às vezes até é destruída, porque falta discernimento espiritual. Falta aquele momento de dizer: olha, não é assim. Vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar.
Vamos esperar uma resposta de Deus para ver aquilo que vamos fazer. Eu creio que nesta tarde Deus está levantando mulheres na torre de vigia, com discernimento espiritual, para fortalecer a tua casa, fortalecer a tua família, fortalecer o esposo, fortalecer aonde tu anda, aonde tu coloca a planta do vosso pé. Tem que ter discernimento. Amém? Às vezes, irmãos, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. O homem sábio também edifica a casa. Mas às vezes, quando nós não temos discernimento, nós entramos com a luta, nós vamos para a luta de qualquer forma e perdemos. Porque às vezes a luta que vem para as nossas vidas é para fortalecer, não é para destruir. E nós entramos com aquela forma de enfrentar a luta de maneira diferente, e aí perdemos a guerra, perdemos a batalha. Mas eu creio que foi Deus que te trouxe nesta tarde, foi Deus que te trouxe nesse lugar. Hoje eu escutava a irmã Angeluce e a irmã que estava no programa, e eu me alegrei muito pela forma em que elas falavam. Escutava dentro de casa, escutei quase todo o programa e fiquei edificado pela palavra. Sabe por quê? Porque há mulheres ainda em que Deus levantou na torre de vigia, mulher com discernimento, irmã, mulher sábia, que edifica, que fortalece o lar, que tem uma palavra que levanta, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que leva a sua casa para a vitória e não para a derrota. Segunda característica, eu vou falar aquilo que Deus mandou nesta tarde. A segunda característica, uma mulher que está na torre de vigia, ela está sempre pronta para agir, ela está sempre em alerta, ela está sempre, quando vem a luta, diz ela assim: parem um pouquinho, eu sei como eu vou agir, eu estou preparada, porque eu estou na torre de vigia. Aonde tu está? Qual é a tua torre que tu colocaste para dentro dela? O que tu inseriu na tua torre? O que tu fez? Será que a tua torre é aquela torre que pode desmoronar em qualquer momento? Ou a tua torre é de fortalecimento? Mas a mulher que está na torre de vigia, ela está sempre pronta para agir. A Bíblia diz que Jesus vai em Betânia, e eu acho que até as irmãs falaram hoje pela parte da manhã. Quando Jesus entra em Betânia, ele vai na casa de Lázaro, aquele que ele ressuscitou. Mas quando ele chega na casa de Lázaro, Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, a Bíblia diz que Maria, ela vai ficar perto de Jesus, escutando o que Jesus está falando. Ela chega a quebrar um dardo de perfume e derrama aos pés de Jesus, e ainda enxuga com seus cabelos. A Bíblia diz que Maria, ou melhor, Marta, está ali cozinhando, fazendo os afazeres, e diz assim: ô Jesus, tu não está vendo? Eu estou aqui trabalhando, mas Marta está ali, Maria está aí aos teus pés. Disse Jesus assim: olha, Maria escolheu a melhor coisa. Mas em nenhum momento ele diz assim: Marta, tu está errada, não. Em nenhum momento ele diz assim: Marta, tu não é igual a Maria. Em nenhum momento ele diz assim: olha, tu está errada, não. Sabe por quê? Porque Marta estava ali fazendo o alimento, quem sabe a janta, o almoço, mas estava prestando atenção no que estava acontecendo. Eu tenho certeza, se tivesse que acontecer alguma coisa ali, Marta estaria correndo, estaria ali ajudando Maria.
Deus precisa, nesses últimos tempos, mulheres e homens, que estejam prontos para agir, que estejam preparados para aquele momento de necessidade. Por isso que acontece, irmão, muitas vezes só precisamos chegar aos pés de Jesus: Senhor, está aqui meu problema, chegou a doença, fechou a porta de emprego. A primeira coisa que nós fizemos é reclamar. Mas Deus não, Ele diz assim: não quer que tu somente reclama, somente leva a Ele. Ele quer que tu haja também. Se a porta se fechou, abre a tua boca e diz: Senhor, abre as portas do céu sobre a minha vida. Às vezes o problema fica tão pequeno, mas nós deixamos ele tão grande. Às vezes a coisa com uma palavra se resolve, e nós invertemos, daqui a pouquinho fica um ar muito grande, porque não soubemos agir. Mas quando nós estamos na torre de vigia, a mulher que está na torre de vigia, ela está pronta, está em alerta para agir. E eu te pergunto: como é que está a tua torre de vigia? Está em alerta? Outra característica, irmã, que precisamos ter na torre de vigia é a fé. Mas só que não é qualquer tipo de fé, é a fé inabalável. É aquela fé que vem o vento, irmã Cristina, mas não nos tira da onde Deus tem nos colocado. Aquela fé que quando nós estamos na torre de vigia, pode vir o vento da direita, da esquerda, pode até balançar a torre, pode até balançar, mas ela não vai nos derrubar. Pode vir até a luta da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda, mas ela não vai mexer com a nossa estrutura da nossa torre, porque a nossa torre, ela está firmada em oração, a nossa torre está firmada no joelho, a nossa torre está firmada em Jesus, que fez os céus e fez a terra. Levanta a tua mão nesta tarde, diga assim: Senhor, fortalece a minha vida, tu tens o poder sobre a minha vida. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. A Bíblia diz que uma fé inabalável. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova das coisas que se esperam. Quando nós estamos na torre de vigia, a nossa fé vê o impossível. Quando nós estamos na torre de vigia, a nossa fé não vê derrota. Quando nós estamos na torre de vigia, a nossa fé é o suficiente para ir lá no hospital, nós orarmos e Deus fazer um milagre. Quando nós estamos na torre de vigia, nós levantamos a mão e dizemos assim: em nome de Jesus está repreendido todo mal. Quando nós estamos na torre de vigia, Deus nos dá poder para dizer assim: em nome de Jesus seja abençoado. Quando nós estamos na torre de vigia, nós olhamos para a direita, para a esquerda e não vemos a luta, nós vemos a bênção. Quando nós estamos na torre de vigia, nós estamos preparados para vencer juntamente com Jesus na nossa vida. A fé é inabalável. A Bíblia diz que existia uma mulher, e é bem conhecida, nós trabalhamos há pouco tempo na escola dominical, sobre a rainha Esther. A rainha Esther já estava no lugar de promessa, já tinha casado com o rei, já estava tudo pronto, já não tinha por que se lembrar do seu povo. Mas de repente saiu um decreto dizendo assim: olha, Ramã manda o decreto dizendo assim: distribui para todo o país, que no dia tal, dia de Adar, será morto todo judeu.
Diz que vem seu tio e diz assim para Esther: olha, Esther, tu tem que ir até o rei. Tu tem que chegar no rei e impedir que isso aconteça. A rainha podia dizer assim: olha, eu já estou bem, eu não preciso mais fazer nada. Mas ela estava num lugar de posição. Ela estava num lugar em que foi colocado por Deus. Ela estava num lugar em que existia um propósito de Deus. Diz ela assim: eu tenho fé, eu vou ir até o rei. E existia um decreto, que o rei estava sentado, e se ela se aproximasse, ou quem se aproximasse, se o rei não estendesse o seu cetro, estava decretada a morte. Estava decretada a morte. Mas a Bíblia diz que a rainha Esther entra até onde estava o rei. E o rei estende o cetro e diz assim: fala, minha rainha, o que tu queres, Esther? Eu quero te dizer nesta tarde que Deus tem te colocado em lugar estratégico. Deus tem colocado em lugar porque Ele tem um propósito sobre a tua vida. Olha o que eu vou te dizer nesta tarde. Existe algo na tua vida que não é para a tua morte. Existe algo que Deus colocou no teu coração, não é para a tua morte. Existe algo que Deus colocou na tua vida que não é para a tua morte, mas existe um propósito que está sobre a tua vida. Mas Ele precisa cumprir. Ele precisa que tu esteja preparado. Ele precisa que tu use a tua fé, que é inabalável. Existe um propósito, irmã Marielle, tudo existe um propósito. Deus não lhe colocou por acaso, não. Existe um propósito. Vocês não estão na missão por acaso, não. Existe um propósito. Deus não levantou o conjunto por acaso, não. Existe um propósito. Deus não levantou as irmãs por acaso. Existe um propósito. Tu não veio aqui por acaso. Existe um propósito. Eu sinto Deus neste lugar. 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 Deus está levantando o tempo. Olhe para mim. Estou saindo fora um pouquinho da mensagem, porque eu estou falando aquilo, vou falar aquilo que Deus tem colocado no coração. O Espírito Santo fala nessa tarde que nós estamos entrando num outro tempo, em um outro período, em um outro momento. A igreja vai passar por um momento de um avivamento espiritual. A igreja vai passar pelo momento de crescimento espiritual, irmã Darcila. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado pessoas na torre de vigia para fazer a diferença. Não importa se é na direita, na esquerda, na frente, na retaguarda, Deus te colocou no centro, e é no centro que Ele vai te usar, é no centro que Deus vai te levantar, é no centro que Deus vai fazer algo grande sobre a tua vida. Existe um propósito na cidade de Uruguaiana, não se surpreenda. Deus vai levantar paralítico, Deus vai curar enfermidade, Deus vai batizar no Espírito Santo. Há um novo tempo para Uruguaiana.
Amaga shebege binika baga shebara baga baga baga. Amanda ka shebagara baga shebara. Emanga shebaga. Há um novo tempo para a tua casa. Há um novo tempo para o teu lar. Vai entrar salvação no teu lar. Vai entrar restituição no teu lar. Deus vai trazer o teu filho, Deus vai trazer a tua filha, Deus vai trazer o esposo que tu não vai entender. Há um novo tempo, irmã Angelúcia, há um novo tempo para a igreja de Uruguaiana, para os irmãos que estão na torre de vigia. A Bíblia diz, irmãos, já vou indo, já estou encerrando. Outra característica de uma mulher na torre de vigia é que a mulher, ela tem intercessão. Ela é intercessora. Ela é protetora. Intercessora pela sua família. Ela intercede por amigos. E ela intercede pela igreja. Sabe como é que nós vencemos? É através da intercessão. E sabe como é que é a intercessão? Ela tem algo que conecta a intercessão. É a unidade. É a união. Nós não conseguimos interceder se nós não tiver união e se nós não tiver comunhão. Nós não conseguimos ser intercessores, ser intercessoras, se em nós haver divisão. Quando levantamos uma torre de vigia, o ângulo em que nós vamos observar é um ângulo grande, ou seja, o ângulo de defesa, porque quando eu estou na torre de vigia, a minha prioridade é evitar que o inimigo entre na cidade, ou entre aonde eu estou. Mas quando eu estou na torre de vigia, não importa em quem está na minha direita, na minha esquerda, aquele que está lá é meu amigo, aquele que está aqui é meu amigo, aquele que está na esquerda eu tenho que defender, aquele que está na minha direita eu tenho que defender, aquele que está na minha retaguarda eu tenho que defender, aquele que está na frente ele vai ter que lutar comigo. Sabe por quê? Porque nós estamos em guerra. E a guerra, os nossos inimigos é diferente. O meu inimigo é o mesmo teu. O meu inimigo é aquele que quer destruir a tua vida, mas quer destruir a minha também, irmã Janaína. O meu inimigo é aquele que não quer que tu pregue. O inimigo é aquele que não quer que Deus te use. Mas quando nós estamos juntos numa batalha, quando a Janaína vence, eu venço. Quando a irmã Noana vence, eu venço. Quando a Carla vence, eu venço. Quando o coral vence, eu venço. A igreja vence, nós vencemos. O pastor vence, a igreja vence. É assim que nós estamos em intercessão. Como é que está a tua torre de vigia? Tu tem orado só por ti ou pela igreja? Tu tem orado só por você ou pelo coral? Tu tem orado só, quem sabe, pelos teus e não por aqueles que estão no teu lado, na tua direita, aqueles que estão na guerra? Sabe por quê? Porque nós estamos no mesmo exército. A nossa luta é a mesma, o nosso inimigo é um só, e nós precisamos estar juntos, intercedendo um pelo outro, para poder vencer, para poder ganhar. Mas enquanto nós dividirmos, a Bíblia diz que reino dividido não prospera e não subsiste.
Encerrando, irmão, já passei meu horário. A última significa, ou a última característica significa perseverança. Perseverança significa não desistir. Posso orar, irmão? Fique em pé. Já passei meu horário, eu sei que eu quero fazer um convite rapidinho. Se Deus falou contigo, passe aqui. Se Deus falou contigo, passe aqui. Mas escute o que é perseverança. Perseverança significa não desistir na hora da luta. Perseverança significa ter oração no coração. Perseverança significa ter prioridades na nossa vida. Perseverança significa quando Deus nos pega e diz assim: olha, eu estou contigo, tu não pode desistir, tu não pode recuar. Sabe por quê? Se tu estiver fraco, eu vou colocar alguém do teu lado para te levantar e para te fortalecer. Se tu estiver com deficiência, eu coloco alguém do teu lado para te ajudar, para que tu possa caminhar. Isso significa também que nós possamos ter a nossa consistência espiritual, que nós podemos ser fortalecidos espiritual. Agora, se nós parar, nós deixamos de perseverar, e quando deixamos de perseverar, nós perdemos a guerra. Amém? Vamos orar? Não tem mais ninguém? A irmã está pedindo, a Iana está pedindo uma oração especial pelo... Deus vai dar vitória hoje em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus falou nesta tarde. Aleluia. Perseverança, fé inabalável, proteção, estar pronto. Como é que está a tua torre de vigia? Como é que está a tua torre de vigia? Está fraca? Hoje vai ser fortalecida. Hoje Deus vai sustentar. Eu posso fazer algo diferente, irmã? Eu vou fazer. Você que está aqui na frente, você deu um passo de fé, e tem alguém que está vindo ainda. Eu quero que tu vire para alguém assim, só pega a mão, faça uma corrente. Faça uma corrente, isso, faça uma corrente aqui na frente. Você que está aí, quiser vir aqui, venha rapidamente, nós vamos orar. Faça uma corrente, isso, faça corrente. Nós falamos em perseverança, nós falamos em unidade. Nós falamos em torre de vigia. Torre de vigia significa unidade. Nós vamos orar. Nós vamos orar nesta noite, nesta tarde. Você estenda a tua mão, você que está aí. E eu vou pedir, se tem alguém, as irmãs, se puderem, aquelas que estão aqui, puder descer aqui, estender as mãos aqui, fazer uma linha. Faça uma linha aqui na frente, as pastoras, por gentileza, isso, estenda a mão, isso. Isso. Eu tenho certeza que Deus já está fazendo a obra. Eu tenho certeza que Deus já está realizando nesta tarde. Irmã Celina, olhe para mim, irmã Celina. O Espírito Santo manda até dizer: tu tem dito assim, Senhor, fala comigo. Tu tem dito assim, Senhor, olhe para mim. O Espírito Santo manda até dizer nesta tarde que Ele está olhando para ti e está fortalecendo a tua vida. Ainda não terminou, tem um propósito para ser cumprido ainda na tua casa. Existe algo ainda para realizar na tua casa. Descansa, porque tem um tempo determinado, e Ele fará, diz o Senhor nesta tarde. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, nós estamos diante da tua presença nesta tarde. A tua igreja está reunida, o círculo de oração está reunido. Meu Deus, eu sei que tu estás aqui. Eu sei que teu Espírito paira neste lugar. Pai querido, neste momento nós te apresentamos os teus filhos, nós te apresentamos as tuas filhas, meu Deus, que estão na torre de vigia. Nesta tarde fortalece, nesta tarde renova, nesta tarde aumenta a fé. Pai querido, a torre de vigia é lugar de oração, é
lugar de visão. Pai, em teu nome, meu Deus, é sobre o teu nome que nós repreendemos toda obra contrária, nós repreendemos a doença, nós repreendemos o mal olhado, nós repreendemos, meu Deus, tudo aquilo que possa impedir o agir, o mover da tua graça, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Nesta tarde, renova as forças, renova as forças, renova as forças. Nós estamos na torre de vigia, nós estamos na torre de vigia, nós estamos na torre de vigia, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Abençoa agora, meu Deus, renova as forças, 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 em um nome de Jesus.